noite, graça e paz vos sejam multiplicados em pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E é assim que eu começo hoje o nosso Tá na Bíblia, com a saudação que Pedro fez, está lá registrado na sua segunda carta, capítulo 1, verso 2. Ô querido, lembrando que se você é novo por aqui, olha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações, curte esse vídeo e compartilhe para que pessoas possam receber também este conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que hoje falaremos o estudo final das 7 cartas, as 2 últimas cartas do Apocalipse. Eu de novo aqui com vocês, Joyce Vieira, para quem não me conhece, para mais uma sequência desse estudo panorâmico do Apocalipse, encerrando hoje as 2 últimas cartas das 7 cartas ao Apocalipse. Vamos encerrar então com a carta à igreja da Filadélfia, que também era conhecida como igreja missionária, e igreja de Laodiceia, também conhecida, como igreja apóstata. Eu quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento ao pastor Carlos Quintas, que esteve conosco semana passada, fazendo uma live maravilhosa, abordando aspectos atuais do livro de Apocalipse. Se você não assistiu, por favor, ao nosso vídeo de semana passada, confere lá, foi muito bom. Então vamos lá falar sobre a igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia hoje se chama Alceir e fica na Turquia. A igreja de Filadélfia vivia uma época de transição do trono. E interessante que normalmente essas transições elas eram marcadas por traições, por jogos de interesse. Mas ali naquele lugar, embora corrompido, houve uma interessante história de amor fraternal entre 2 irmãos. Então, Eumenes II e o seu sucessor, Átalo II. Eles deram exemplo de amor fraternal e que em grego significa e se diz Filadelfos. E por isso essa história, por essa linda história, essa cidade então recebeu o nome de Filadélfia. Religiosamente podemos dizer que naquele lugar adorava-se Dionísio, um deus grego, o deus do vinho. Ele era ali reverenciado e não por coincidência, aquela região era produtora de vinho. Bom, além de Dionísio, reverenciava-se outros deuses pagãos e também o imperador local, porque esse era um costume da época, O imperador, ele deveria ser adorado como Deus, como Senhor, e por isso, exatamente por isso os cristãos eram tão perseguidos, porque os cristãos adoravam só a Deus. Então nós já temos estudado, se você ainda não assistiu os outros vídeos do nosso canal, vai lá para ver esses detalhes que nós temos passado. O imperador era normalmente então reverenciado como um senhor e precisava ser adorado, e o cristão então tornava-se um alvo, ele era perseguido. Bom, voltando aqui para Filadélfia, além da produção do vinho, Filadélfia tinha uma posição estratégica, pois uma estrada comercial romana passava por essa cidade. Lembra que Roma tinha várias estradas, E isso então deu para Filadélfia uma facilidade na difusão do cristianismo, sendo esse então um dos motivos pelo qual ele se tornou conhecido como, essa cidade se tornou conhecida como uma cidade da igreja missionária. Filadélfia então era a igreja missionária. Bom, o fato é que essa igreja sofria grande perseguição e tinha em sua oposição falsos mestres. Que era uma característica também recorrente naquela época. Entretanto, o verso 8 do capítulo 3, lá de Apocalipse, lá Jesus faz uma promessa para essa igreja quando diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Bom, quando nós percebemos e vemos essa fala de Jesus, conheço as tuas obras, nós podemos ver um relacionamento de Jesus com a igreja, com a sua amada igreja. Jesus nos conhece, querido, e ele reconhecia e conhecia a igreja de Filadélfia também. Ele conhece os nossos pontos fortes e fracos, e ele conhecia o amor da igreja de Filadélfia. Na verdade, antes de sermos conhecidos por qualquer outra pessoa, o Senhor nos conhece e sabe se as obras que
que fazemos agradam ou não o coração de Deus. No caso de Filadélfia, suas obras agradavam ao Senhor e isso ficava evidenciado quando ele diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Filadélfia é uma das duas igrejas das quais não houve repreensão. Das 7 igrejas, 5 foram repreendidas pelo Senhor, mas 2 igrejas, e Filadélfia então é uma delas, não foi repreendida pelo Senhor. A partir daí então nós temos a declaração e uma promessa, né, de que há uma porta aberta diante deles, com a promessa de que ninguém poderá fechar essa porta, porque essa autoridade estava sendo conferida pelo próprio Senhor. Essa porta mostra que se trata de uma igreja com autoridade para pregar a palavra e ser então missionária. Para essa igreja que guardou a palavra e não negou o nome do Senhor, temos mais uma promessa, a promessa de livramento de provações futuras. Então, a partir do verso 9, nós temos a certeza de que Jesus virá em breve, pois ele mesmo declara: venho sem demora. E, finalmente, uma advertência, mas não um ponto negativo, apenas uma advertência. Diz: conserva o que tens. Pois é preciso que se persevere, meu querido. Não só Filadélfia, mas você, eu, precisamos perseverar na fé, mesmo em meio a lutas e tribulações que virão. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é assim que nós precisamos seguir, conservando aquilo que temos, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo então, vamos para a igreja de Laodiceia. É a última das cartas, endereçada a uma igreja em apostasia, totalmente diferente então de Filadélfia. É lamentável vermos que para essa igreja não há nenhuma palavra de elogio. Por outro lado, é interessante que nós vemos um apelo comovente, cheio de amor, vindo do nosso Senhor Jesus para ela. Ah, sim, Ele nos ama. E mesmo quando cometemos o mais negro pecado, Deus revela o seu amor através de Jesus Cristo, o seu Filho, tendo Ele morrido na cruz e vertendo o seu sangue por nós. A Laodiceia significa a voz do povo. Veja bem, a localização da Laodiceia era estratégica. Ela tinha vizinhos importantes, mas ali dominava-se então a voz do povo. E numa igreja em que se prevalece a voz do povo e não a voz de Deus, é algo muito preocupante, muito perturbador, porque é uma igreja que não vai reverenciar a Deus, e era isso que estava acontecendo ali. Essa vizinhança interessante na igreja de Laodiceia vai ser citada mais tarde pelo próprio Jesus, ainda nesse capítulo, porque trata de 2 cidades. A primeira era Colosso e a segunda era Hierápolis. E de Colosso vinha uma água fria, de boa qualidade, boa para matar a sede do povo. De Hierápolis vinham águas termais, águas quentes e medicinais. E isso será usado como uma forma de comparação mais tarde. Guarda essa informação. Outras coisas importantes que precisamos guardar acerca de Laodiceia também é que lá era um grande centro financeiro, eles eram prósperos, primeiro ponto. Segundo, era um centro têxtil, produziam roupas, produziam tecidos. Terceiro, era um centro oftálmico que produzia um colírio maravilhoso. Esse colírio era exportado para várias partes do mundo. Mas veja lá o verso 18, no capítulo 3, verso 18, há um conselho deixado por Jesus e ele usa essas características dessa cidade para tratar da palavra do Senhor e como nós precisamos andar, e no caso aquela igreja precisava andar. Há uma comparação com as características da localidade nesse verso 18 e diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Mas enriqueça de forma o quê? Provada, né? Roupas brancas, então a cidade produzia tecido, mas ele está oferecendo o quê? Vestiduras brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha como Jesus queria amar essa igreja e que unjas os seus olhos com colírio para que vejas. Uma igreja que se conforma com o mundo e passa a agradar as pessoas ao invés de agradar a Deus precisa urgentemente ser provada pelo fogo para se enriquecer de Deus. Ela precisa ter a sua vergonha, os seus pecados, a sua nudez coberta com vestiduras brancas, puras, representando a pureza, a santificação. E os seus olhos ungidos para que sejam abertos e estejam atentos ao que Deus quer revelar.
A outra comparação, então, feita com a realidade de vida daquele povo é que Jesus compara, então, as águas das cidades vizinhas com o comportamento dessa igreja local. Quando ele revela que se trata de uma igreja morna, ou seja, indefinida, que nem é fria, ou seja, pode matar a sede do sedento, e nem é quente com poder curativo. O ser morno mostrava a falta de posicionamento e de convicção daquela igreja. Eles queriam tanto as bênçãos de Deus quanto os prazeres mundanos, e por isso estavam a ponto de ser vomitados. Que repreensão forte! É uma repreensão forte, sim, mas o Senhor repreende aqueles a quem Ele ama e quer que se arrependam para que eles voltem ao primeiro amor, que é Jesus Cristo. Além disso, esse povo era inconsciente do seu próprio estado deplorável. Eles viviam um estado deplorável de vida e não percebiam. Eles achavam que estava tudo bem porque tinham prosperidade terrena. Mas o seu estado era outro. O verso 17 diz assim: e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Que declaração! Quando nós nos afastamos do Senhor, nós perdemos até a noção de quão infelizes nós somos e do quanto carecemos dele. Bom, queridos, de todo esse estudo, as 7 cartas do Apocalipse, temos que trazer em nossos corações uma palavra-chave que está não vou dizer nas 7 cartas, mas nas 5 cartas que foram repreendidas, que é arrepende-te. Há tempo para arrependimento. João Batista, ele pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Das 7 cartas, então, nós vemos que 5 precisavam se arrepender das suas más obras e apenas 2 viviam uma vida de arrependimento. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento constante. Arrepende-te é o conselho final do verso 19 do capítulo 3, pois para aquele que se arrepende existe uma promessa. E acompanha comigo então lá no verso 20 e 21, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Essa é uma linda promessa, e é com essa promessa de vitória que eu encerro o estudo das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E na próxima semana, então, nós teremos um panorama mais abrangente a partir do capítulo 4, então, do livro de Apocalipse. Espero você mais uma vez na semana que vem para juntos desfrutarmos da promessa de vitória descrita nesse livro maravilhoso. Porque isso sim, está na Bíblia.